Sim, sim, eu acabei de chegar e tô pronto para contar mais uma maravilhosa história da meia-noite para vocês todos. Alô, enfermeira Zenaide, um beijo para você, viu, Zenaide? Muito obrigado. Ela é da família Alencar. Ela disse aqui no Nordeste, Paulinho, a família Alencar é muito respeitada. Eu sei disso. Aliás, eu trabalhei junto com Barros de Alencar, né? A Virgínia Alencar, irmã do Barros. Nossa, a família Alencar tem muito respeito mesmo. E eles são oriundos da Paraíba. Um abraço para você, viu, Zenaide Alencar? Vou contar a tua história já já. Antes de eu começar a história da enfermeira Zenaide Alencar, eu quero agradecer demais, do fundo do coração, as pessoas que se tornaram membro aqui do nosso canal. Ô, minha gente, como eu preciso de vocês, como eu quero que você seja membro aqui do canal, e quero muito agradecer você que me dá esse carinho, porque só de você estar no canal, ouvindo as nossas histórias, já é um grande presente para mim. Mas hoje, em especial, quero agradecer o Wellington Rabelo. Wellington, obrigado pela força, ele que virou assinante, Auricélia Lima, idem, Donizete Gomes também voltou a ser assinante, e a Mariade Souza Silva, que virou assinante nossa. Obrigado pelo carinho. Ô Paulinho, como é que eu faço? Eu quero ser membro, eu quero ajudar o teu canal a prosperar, eu gosto das histórias, eu quero dar uma força para você. Ó, um membro hoje, premium, ele paga R$ 6,99 por mês. É um preço simbólico, mas de um grande significado para o canal. Se você puder nos ajudar, eu agradeço do fundo da alma, porque o canal depende do seu ouvinte. Quem mantém esse canal, uma equipe coesa, unida, Mariana de um lado, Diógenes, a Joana Dark, o meu querido careca motoboy, essa equipe é mantida por você. Então nos ajude com a tua força e com o teu carinho, tá? Sendo membro, abaixo do vídeo, todas as instruções do próprio YouTube daquilo que você deve fazer para se tornar um membro aqui do nosso canal, ok? Então, por favor, mas bem ao lado do título da história, como essa da minha querida Zenaide, eu coloco bem ao lado um telefone. Esse telefone, ele é o WhatsApp, por onde você pode mandar mensagem, pedido de oração para Dona Elza. Alô, Dona Elza de Brasília, meu amor. Ô, Dona Elza, obrigado, viu, pelas orações feitas em relação à minha pessoa. A senhora não imagina, Dona Elza, quantas portas estão se abrindo aí para mim. A senhora é muito usada por Deus. Muito obrigado. E muita gente pedindo orações a ela. Um beijo, viu, Dona Elza? Então você pode usar o nosso WhatsApp e esse telefone, que é de São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. Ele também é chave Pix. Então, se você quer dar um apoio para o canal, mandar uma contribuição, puxa vida, que bom. É assim que a gente vai vivendo em comunidade, tá certo? Um ajudando o outro. Assim todo mundo prospera junto, ok? Agradeço mesmo. Ó, você pode mandar o seu Pix para o 951336677, telefone de São Paulo, 0 operadora 11. Valdete Magalhães, caramba, Valdete! Ô, Valdete, ela mandou aqui pro canal 30 reais. Obrigado, Valdete. Um beijo, viu? Tudo de bom para você. Isso posto, gente, vamos então contar a história da minha querida Zenaide Alencar, que é nordestina, retada, é paraibana, e ela tem uma história linda, 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 linda. E eu tô muito preparado para narrar essa história a partir de agora. A história da Zenaide acabou de começar.
Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou oriunda da Paraíba, onde a família Alencar é muito respeitada, e o meu nome é Zenaide, e eu me tornei uma enfermeira muito respeitada naquele rincão em que eu vivi. Hoje eu já me aposentei, viu, Paulinho? Então, mas eu me lembro que certa vez eu acabei transferida para um hospital grande em João Pessoa, e esse hospital, apesar de grande, tinha pouca gente trabalhando. É o Brasil, né? É aquela carência, às vezes é um grande logradouro público, mas com poucos servidores. Ele era um hospital, eu não quero em nenhum momento falar mal, viu, Paulinho? Porque esse hospital me serviu muito. Mas ele era mantido pelo governo, muito antigo. E eu vou ser sincera, quando eu cheguei lá, estava em péssimas, mas péssimas condições. E pouca gente trabalhando. Esse hospital, ele era administrado pelas irmãs de caridade. Sabe, as irmãs, as freiras, elas administravam esse hospital. Os primeiros dias que eu cheguei ali para trabalhar, já foram dias assim difíceis, porque nós trabalhávamos, nós tínhamos pouquíssimos materiais para o trabalho, sabe, instrumentos de trabalho, e tinha tanta gente para atender. Paulinho, isso não faltava. Se faltava pessoal, se faltava material, meu amigo, gente para atender aquelas filas e filas imensas. Naquela época eram 4 enfermeiras. Gente, se eu mostrar para vocês o tamanho do hospital, 4 enfermeiras, eu sendo incluída, quer dizer, eu e mais 3. E a gente não dava conta do recado, não dava mesmo. Foi assim, sabe, Paulinho, que eu comecei a fazer plantões noturnos com uma outra moça, uma outra enfermeira, já que apenas nós podíamos fazer isso, porque nós não tínhamos filhos naquela época. Veja bem, hoje eu já sou aposentada, mas naquela época eu não estava casada ainda, não tinha filhos. Aliás, já tinha até me juntado, né? Já até morava com a pessoa, mas nós não tínhamos filhos ainda. Mas as nossas outras colegas, as outras 2 tinham. Assim sendo, nós estávamos mais disponíveis. Então nós começamos a aceitar aqueles plantões noturnos. Eu cuidava de pelo menos 4 idosos que estavam sob minha responsabilidade durante a noite ali no hospital. Havia muita gente que nós atendíamos no plantão, mas assim internada, eu ficava com 4, ela ficava com mais uns 4, 6, e assim a gente ia tocando. Em uma madrugada, mais ou menos por volta de umas 3 horas da manhã, eu escutei um dos meus pacientes me chamando. Ele sabia o meu nome, já tinha dito a ele, Zenaide. Eu escutei ele chamando o meu nome, Zenaide. Eu ouvi claramente ele chamando por mim. Ô, Zenaide. Era a voz de um dos pacientes. Eu corri para ver o que ele estava precisando. Quando eu cheguei lá, era aquela senhora Rosária. E a dona Rosária, ela era uma senhora já idosa, e ela estava com problemas pulmonares, e ela sempre precisava estar ligada a uma cânula nasal, que é um tubo que acaba fornecendo oxigênio aos pacientes que necessitam disso. Então ela estava com aquela cânula no nariz. Quando eu cheguei assim no quarto, que eu vi a dona Rosária, ela estava com um olhar assim assustado. Ela estava muito assustada. Zenaide, ela chamava por mim com certa dificuldade, porque o problema pulmonar dela era grave. Ela tinha problema respiratório. Zenaide, e quando eu cheguei, ela estava bem assustada. E aí ela me contou, eu falei, que foi? O que houve com a senhora, dona Rosária? O que é que a senhora está assim, assustada?
Aí ela me segurou, sabe quando a pessoa segura na tua roupa assim, e segura no teu braço, e quer te contar. Ela falou: ô Zenaide, eu vi uma freira, ela entrou aqui no quarto, uma freira, ela não falou nada, não falou uma única palavra. Ela estava assim com o rosto dela coberto com um véu, e ela arrancou a cânula do meu nariz, a minha cânula nasal, além de apertar o meu pulso assim com muita força. Ela não foi nada carinhosa, ela foi maldosa comigo. Ela perguntou por que contratavam esse tipo de pessoa aqui. Eu achei aquilo muito estranho. A narração feita pela dona Rosária. A primeira coisa que eu fiz foi verificar primeiro o pulso dela. E realmente havia uma marca ali, uma grande marca ali. E fiquei assustada, porque não havia freira nenhuma naquele lugar. E ninguém podia entrar naquela área durante a noite, já que a porta do quarto, veja bem, a porta do quarto fica sempre aberta, a porta do quarto do hospital, tá? No entanto, a porta do corredor eu mantinha trancada. Então não tinha como entrar ninguém ali. E aí eu verifiquei, o pulso dela, de fato, havia uma marca, um sinal, e a cânula nasal havia sido retirada. Então eu perguntei para a dona Rosária se ela estava certa do que tinha visto, porque não tinha como entrar ali naquele corredor, porque a porta era mantida fechada. E eu e a outra enfermeira estávamos de plantão e não tínhamos visto nenhuma freira por ali. Aí ela me contou que sim, que aconteceu, e foi exatamente como ela havia narrado. Os seguranças do hospital, os vigias, eles ficavam na recepção. E como eu mencionei, sabe, Paulinho, não tinha acesso aos quartos, porque eu fechava aquela porta do corredor por segurança. Mas ela me respondeu com muita convicção, apesar de dificuldade, coitada. É verdade, Zenaide, foi do jeito que eu te falei, e confirmou tudo o que acabara de me contar. E ela contou que com o aperto no pulso dela, ela começou a gritar. E a freira saiu do quarto rapidamente, porque ela começou a gritar, ficou assustada e saiu dali. Eu então recoloquei a cânula no nariz dela, porque a cânula não foi levada, apenas foi puxada. Eu tive que colocar, fez até um ferimento também na narina dela. Olha, eu refiz o meu trabalho, porque o meu trabalho era aquele enquanto enfermeira, mas eu fiquei confusa. A primeira sensação que eu tive foi de confusão. Primeiro, fui conversar com a minha colega para contar para ela o que havia acontecido. Ela, ainda mais surpresa do que eu, me falou que não tinha visto ninguém por ali, não. Será que não foi? Ainda argumentou a minha colega. Será que não foi a própria dona Rosária que fez isso, que puxou a cânula nasal e bateu isso no pulso depois e se feriu sonhando, sei lá. A gente tinha que levar em conta, porque a dona Rosária, eu já disse, ela era idosa, ela tinha os seus 85 anos. Mas ficou isso, a enfermeira, minha colega, até não acreditando na narrativa daquela senhora, e eu, assim, meio que perdida nessa história toda. No entanto, o que ficou estabelecido foi que falei também com os vigias, ninguém havia entrado no hospital, ninguém havia sido incomodado em seus postos. Então, se alguém tivesse entrado, eles teriam visto, eles teriam percebido. Eu voltei ao meu trabalho, mas voltei já
perplexa e fui verificar os meus outros pacientes. Todos estavam dormindo, mas quando eu entrei novamente no quarto da Dona Rosária, ela estava de novo sem a cânula nasal nas narinas. E o que é muito pior, não era só isso. Não havia mais nenhum sinal vital. Noutras palavras, a Dona Rosária estava morta. Não podemos fazer absolutamente nada por ela. Fiquei muito assustada com aquilo. No dia seguinte, eu relatei ao médico o que ela havia me contado antes de falecer. A narrativa de que uma freira tinha entrado no quarto dela, tinha puxado o tubo do nariz dela e apertado o seu pulso com força. E depois, eu a encontrei sem, de fato, a cânula nasal que eu havia recolocado, gente. O médico acabou de me ouvir e ele foi mais ou menos da opinião daquela enfermeira minha amiga, que como a Dona Rosária já era idosa, 85 anos, talvez o que ela tivesse me contado tenha sido algum delírio e que provavelmente ela mesma havia retirado a cânula do nariz. E que não teria sido a retirada da cânula que teria causado a morte dela. Bom, isso é muito discutível. Quanto à marca que eu vi no seu pulso, o médico me disse que na autópsia nada foi detectado. Era apenas um arranhão, uma machucadura normal. Ele disse: olha, Zenaide, toca o seu barco, siga em frente, é normal. Lamentavelmente, a Dona Rosária foi mais uma idosa que não resistiu. A doença dela do pulmão era muito grave e ela faleceu em função disso. Ela tinha pouquíssima chance. Então, o melhor que você tem a fazer, Rosária, é seguir em frente. Eu, sinceramente, eu sabia que aquilo fazia parte da minha rotina. Eu tentei esquecer aquilo. Mas tentei, sabe, Paulinho? Porque no fundo, eu sabia que alguma coisa não estava correta. No outro dia, trabalhei normalmente. Naquela noite, havia apenas com a morte dela 3 pacientes, quando eu escutei um deles, um senhor, também com idade avançada, dessa vez o seu Manuel, idade mais ou menos parecida com a da Dona Rosária. Ele estava conversando com alguém no quarto dele. Escutei seu Manuel falando. Aí eu entrei no quarto e fui verificar, porque naquele horário, de novo, madrugada, as visitas não eram permitidas. Já passava, inclusive, da meia-noite. No entanto, quando eu entrei, eu não vi ninguém conversando no quarto com o senhor Manuel. Eu perguntei para ele, porque ele me viu entrando. Eu falei: ô, senhor Manuel, o senhor está conversando? Está conversando com quem, senhor Manuel? E ele me disse algo que me deixou arrepiada. Eu estava conversando com a freira. Uma freira entrou aqui e pediu para rezar por mim. E eu falei que ela podia rezar. Eu estava conversando mais ela. Agora que a senhora chegou, ela se retirou. Já não está mais aqui. De acordo com o que o senhor Manuel descreveu, a freira estava parada na frente da cama dele, segurando um rosário e sem dizer uma única palavra, apenas olhando para ele,
ou pelo menos ele acreditava nisso, porque ele não conseguia ver os olhos dessa freira, que estavam cobertos com um véu preto, e ele disse que ela começou a orar por ele. Ele perguntou quem era, ela não respondia, não dizia o nome, mas disse que viera para rezar por ele. Diante da descrição feita pelo seu Manuel, eu arrepiado e tomada de medo, eu confesso que eu saí do quarto, assustada demais. Eu fui até a recepção, onde estavam os guardas noturnos do hospital, e aí eu perguntei para eles de novo: vocês viram? É a freira outra vez. Por favor, não viram passar aqui uma freira? Eu pedi para eles toda a atenção. Ela está vestida conforme vestem as irmãs, está com um rosário e um véu preto na cabeça. A resposta deles foi a que eu já esperava: não vimos nada, não. O que você está falando é a mesma coisa que aconteceu anteontem. E eu não tinha como negar, era a mesma coisa. E eles disseram que não tinham encontrado absolutamente nada e nem visto ninguém. Eu estava assustada, mas eu tinha que voltar para o meu posto de trabalho. Os guardas me disseram que ficariam mais alerta e que qualquer coisa que eles vissem de diferente, eles iriam correr para me avisar. Voltei para o quarto daquele senhor, o seu Manuel. E quando eu entrei no quarto dele, eu vi algo que me deixou sem fôlego. Também o seu Manuel havia perdido todos os seus sinais vitais. Noutras palavras, seu Manuel também estava morto. Morto com os olhos abertos e um rosário cinza sobre o seu peito. Ao ver aquela cena, eu não tive dúvida de que algo extraordinário, sobrenatural estava acontecendo naquele hospital e envolvia uma religiosa, uma freira. Eu saí dali correndo, gritando pela minha amiga, e ela veio na minha direção, veio ao meu encontro e constatou junto comigo a morte do seu Manuel. Quando vieram para buscar o corpo dele, eu comecei a chorar. Foi a única coisa que eu pude fazer. Mas eu estava muito confusa, porque esse senhor, se a dona Rosália estava muito afetada nos pulmões, a doença desse senhor era na bexiga. Era assim um câncer de bexiga, mas ele não estava na fase terminal dele. Pelo contrário, o médico responsável falava até em dar alta para ele nos próximos dias. Não que ele tivesse com o problema resolvido, mas teria alta, ele iria para a casa dele. Então ele não era um senhor que estava na fase terminal. Na verdade, nós ficamos muito assustados, porque ele estava melhorando a cada dia. E eu sabia que tinha sido alguma coisa relacionada, obviamente, à freira, já mencionada pela dona Rosália e agora por ele antes de falecer. A mesma que acabou aparecendo para a dona Rosália, apareceu também para o seu Manuel. E aí eu voltei a falar com o Dr. Clóvis. O Dr. Clóvis era um médico muito bom e eu confiava muito nele. Aliás, eu já tinha narrado para ele o que acontecera com a dona Rosália. Falei com ele. Ele me disse que na autópsia do seu Manuel, indicava que o seu Manuel havia falecido de causas naturais. Apesar de ele estar doente com câncer de bexiga, ele havia morrido por causas naturais. E ele pediu, dentro da educação dele, até com certo respeito, mas pediu: ô Zenaide, para de imaginar coisas, sabe? Se for assim, você talvez precise de uma licença, ser afastada temporariamente aqui do trabalho, descansar um pouco.
Eu acho que é esse estresse, porque você está trabalhando durante o dia, descansa um pouco, volta para trabalhar à noite. Eu já falei que esse hospital precisa contratar pelo menos outras 4 enfermeiras. O número que a gente tem aqui é insuficiente. Então eu posso solicitar um afastamento de uns dias para você? Olha, eu fiquei nesse dia ofendida com o Dr. Clóvis, porque eu queria que ele prestasse atenção no que eu estava falando. Eu não estava inventando nada daquilo. Eu tinha ouvido dos 2 pacientes que faleceram a mesma história. Só que aí eu tomei uma decisão. Eu não queria ser afastada do trabalho. Eu amava o que eu fazia. Eles precisavam demais de mim. E outra coisa, até contratarem as outras enfermeiras, ia um tempo. Resolvi me calar, porque eu não podia, primeiro, me dar ao luxo de perder aquele trabalho. E eu amava o que eu fazia. Precisava do dinheiro e o trabalho precisava de mim. Era um precisando do outro. Na outra noite, a seguinte, chegaram 2 novos pacientes. E de novo eu tinha muito trabalho. Aliás, ali o trabalho não parava. Eu não podia me descuidar desses outros 2. E agora o problema era o seguinte, quer dizer, além de cuidar da saúde dos pacientes, eu não podia me descuidar com relação à segurança do lugar. Eu tinha certeza que, meu Deus do céu, aquela freira, ela iria reaparecer. Eu então fazia assim rondas a cada 10 minutos, sabe, para garantir que tudo estava em ordem. Até que por volta de novo de 3 horas da manhã, eu passei pelo quarto de uma paciente que havia chegado naquela noite. A luz do quarto dela estava apagada porque ela estava dormindo já. E quando eu olhei pelo vidro da porta, eu vi uma sombra muito grande parada assim no canto do quarto. Eu tentei abrir a porta para acender a luz, mas, como eu dissera, a porta dos quartos elas ficam entreabertas ou só na fechadura. Quando eu virei a fechadura, a porta estava trancada, o que era impossível, porque a paciente não ia conseguir se levantar sozinha para trancar a porta, além de não poder trancar a porta. Ela nem tinha uma chave, mas tinha uma chaveta que ficava na própria fechadura. Eu peguei então uma chave mestra que a gente tinha, com a qual você conseguia imediatamente abrir qualquer porta. Peguei a chave mestra, eu sabia onde ficava, e eu consegui girar e abrir aquela fechadura. E quando eu abri a porta, eu percebi que havia assim aquela sombra, aquela densa sombra, bem perto da cama daquela senhora. Eu até hoje não consigo explicar exatamente o que aconteceu, porque a adrenalina que eu senti naquela hora foi muito forte, muito forte. A única coisa que eu pude fazer foi gritar para que a sombra, aquela sombra, não fizesse nada contra aquela senhora e pedir: deixa a paciente em paz. Foi o grito que eu consegui dar. Deixa a paciente em paz. No entanto, quanto mais perto da cama a sombra chegava, mais nitidamente se assemelhava àquela freira. A freira foi se materializando na minha frente, de véu preto, o rosto coberto por ele, e quando finalmente eu consegui ver as suas mãos, aí eu quis desmaiar. As mãos da freira eram pálidas, veias salientes na cor bem roxa, as unhas sujas e longas, e eu sabia que aquilo não era um humano. Ela não era humana. Eu sabia que aquilo também não tinha nenhuma boa intenção. Gritei desesperadamente por ajuda, mas exatamente naquela noite ninguém parecia me ouvir, nem mesmo a minha amiga, a minha inseparável amiga. Supliquei para que aquela freira fosse embora e, por favor, não fira a paciente.
por favor, não faça nada contra ela. Mas parecia até que ela gostava de me ver observando tudo que ela estava fazendo. A paciente acordou com os meus gritos e, ao ver a freira em pé ao seu lado, ela também se assustou, gritou de medo, com um olhar cheio de terror. E depois do grito que ela deu de terror, ela desmaiou, ficou imóvel e com os olhos abertos. E, infelizmente, o saldo de novo era triste, porque aquela paciente também havia falecido. Eu me joguei no chão, de joelhos, chorando, gritando, implorando, sem entender como isso estava acontecendo. Nesse momento, aí sim, a minha companheira chegou correndo, perguntando o que estaria acontecendo e por que eu estava assim. Eu não consegui falar, apenas consegui dizer que a paciente tinha falecido. E de novo havíamos tido a interferência da freira. A freira havia causado a morte daquela paciente também. A minha companheira ouviu tudo o que eu acabara de relatar e me olhava também com os olhos assustados. Foi quando a luz foi acesa por ela. Eu estava ali, mas eu não tinha acendido a luz, de tão apavorada que eu estava. Então, agora com a luz acesa, nós percebemos que a paciente estava na sua cama, desfalecida, e a freira havia desaparecido. Eu não conseguia parar de chorar, de tão desesperada que eu fiquei. Olha, apesar de precisar muito do trabalho, apesar daquele hospital necessitar muito de mim, eu comecei a entender que talvez aquela freira quisesse alguma coisa também comigo. Então, eu acabei pedindo demissão na manhã seguinte. Não consegui mais suportar toda aquela pressão. E o fato de que ninguém acreditava em mim, o Dr. Clóvis, que era um médico tão compreensivo, ele acreditava mais de que eu estava com um problema, sei lá, psíquico, mental, do que acreditar em mim. Nem os guardas, meus colegas de trabalho, acreditavam em mim. Todas as autópsias indicavam que as pessoas morreram, sim, mas de causas naturais. Então, não havia nada a se fazer. Depois que eu apresentei a minha demissão, eu fui até a igreja de Nossa Senhora do Rosário para me confessar. Eu precisava falar com alguém. Naquele tempo, não havia terapia psicológica disponível na cidade para as enfermeiras, como realmente acabou depois existindo. Então eu me abri com o padre. Falei tudo o que eu tinha vivido. E ele me disse, e isso me deu um conforto, que ele confiava plenamente em mim. E ele tinha quase certeza de que a freira da qual eu falava era uma madre superiora que durante alguns anos havia liderado aquele hospital. O padre, ele tinha informações. O padre até me deu detalhes de que um outro padre mais velho, que o acolheu inclusive na cidade, havia lhe contado que essa madre superiora, ela era uma mulher fria, interessada apenas em dinheiro, e aproveitava do cargo que ela ocupava como líder do hospital para amealhar dinheiro que nem pertencia a ela. Em outras palavras, roubar mesmo. Um dia, essa madre superiora ficou muito doente e havia rumores de que quando ela já estava muito debilitada, as irmãs do convento decidiram desligar os aparelhos que mantinham-na viva. Isso aconteceu porque ela não tinha familiares e nem ninguém que cuidasse dela. Então ela teve uma morte muito triste. Ela morreu sem ar. O padre, para o qual eu me confessava, ele acreditava então que a alma daquela freira vagava pelo hospital, buscando vingança pelo que fizeram com ela no passado, já que ela não queria ter partido daquele jeito, daquela forma.
Foi uma experiência aterrorizante que me fez questionar se eu deveria ou não continuar trabalhando em um hospital. O próprio padre, ele, depois de ter me abençoado, eu me lembro que ele não se limitou a usar apenas a água benta. Ele fez o sinal da cruz na minha testa e foi buscar no sacrário um óleo especial. Falou: olha, eu vou te ungir com esse óleo, para que nunca mais essa freira possa se aproximar de você. E assim como nenhum espírito perturbado possa de você se aproximar. Então ele fez uso do óleo, fez o sinal da cruz na minha testa, e eu saí daquela igreja renovada. Vocês acreditam que quando eu saí da igreja, o pessoal daquele hospital foi atrás de mim lá na minha casa, porque eles precisavam demais de mim. E eu tive espírito para voltar a trabalhar lá. Voltei para aquele mesmo hospital. E de uma forma definitiva, eu acabei ajudando. Creio que prestei um grande serviço a muitos outros pacientes. Eu fiz amizade com o padre com o qual eu havia me confessado. O nome dele jamais esquecerei, embora ele já tenha falecido. Era o padre Mário Sérgio. Eu o levei o padre Mário até o hospital. E ele usou também do mesmo óleo que ele usou comigo, nos outros funcionários. E ele passou daquele óleo nos 4 cantos do hospital. E nunca mais, e olha que eu fiquei ali por mais de 10 anos depois, nunca mais tivemos qualquer tipo de interferência. Paulinho Boa Pessoa, essa era a história que eu tinha para lhe contar. Eu espero que os seus ouvintes tenham gostado. E muito brevemente, eu quero voltar aqui, Zenaide Alencar, para te contar muito mais do que eu já vi na minha vida de enfermeira. Até lá.